Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Edson do canal eFortes. Neste vídeo vamos falar sobre a arquitetura do microprocessador Z80. No último vídeo falamos sobre a história do microprocessador, onde podemos ver onde é que se enquadra o microprocessador Z80 na evolução dos microprocessadores até o dia 2. E neste vídeo vamos começar a entrar um bocadinho a fundo para perceber quais são as constituições do próprio microprocessador e quais são os requisitos iniciais ou principais para podermos utilizar o microprocessador em uma determinada aplicação. Mas antes disso, dizer que os vídeos daqui para frente será necessário uma breve compreensão de eletrônica digital para podermos perceber o funcionamento dos microprocessadores, porque vamos falar muito de lógica booleana, vamos falar de registros, vamos falar de circuitos combinatórios e muito mais. Então, se não dominas muito esta área, temos uma lista de vídeos sobre eletrônica digital aqui no canal também. Poderás ver com mais tempo para depois perceberes melhor os microprocessadores. Então, como vimos no último vídeo, o microprocessador Z80 surgiu na década dos anos 70, quando o Sr. Federico Faggin, que era funcionário da Intel e trabalhou no microprocessador da Intel 8080, ele saiu para criar a sua empresa, onde teve o êxito de criar o microprocessador Z80, que basicamente era muito semelhante ao da Intel 8080, mas com algumas melhorias. Então, este microprocessador é um microprocessador de 8 bits. Ele teve como referência o Intel 8080. Possui um processamento de busca e execução de instrução, ou seja, ele vai buscar uma instrução na memória e depois executa a mesma instrução para desempenhar ou para gerar alguns sinais de controle que vão ser usados no processo de resolução de uma determinada tarefa. Introduz o processamento em conduta, o que quer dizer que esta possibilidade de ele fazer a busca e execução de uma instrução, com a introdução do processamento em conduta, é possível que algumas partes ou alguns processos da execução de uma instrução possam ser iniciadas, ou seja, uma segunda instrução possa ser iniciada antes de ser terminada a execução por completo da primeira. Não está-se a falar aqui de execução de múltiplas instruções ao mesmo tempo, está-se a falar de processos de instruções diferentes serem executadas em instantes diferentes, o que melhora muito o processamento do próprio microprocessador. Ele é um processador do tipo CISC, quer dizer que o seu conjunto de instruções é do tipo CISC, ou seja, Complex Instruction Set Computer, e ele apresenta um conjunto de instruções de tamanho variável. Apresenta um leque muito grande de instruções, contudo, as suas instruções podem variar de 1 até 4 bytes de dados. Então, vamos iniciar por ver como é que os componentes dentro do microprocessador, de uma forma geral, estão conectados. Temos aqui um diagrama da estrutura, ou melhor, da arquitetura do microprocessador Z80, onde podemos ver na parte do controlo o registro de instruções, o descodificador de instruções e o controlo lógico. Depois temos aqui os registros I e R. Estes registros iremos ver com mais calma o que eles fazem e qual é as suas funcionalidades. Temos aqui depois os registros de propósito especial, aqui embaixo, o stack pointer e o program counter, assim como os de propósito geral, que são os B, D, C, E, H e L. Temos os registros de propósito geral e os registros de propósito, ou melhor, os registros de propósito geral e os registros alternativos dos registros de propósito geral. Temos aqui depois o acumulador e o registro de bandeiras, a unidade lógica aritmética e, sem faltar, os barramentos, que são barramento de dados de 8 bits, barramento de endereços de 16 bits e barramento de controlo que não está especificado aqui quantos bits são,
mas ele é um barramento que possui linhas de controle que habilitam e desabilitam certas funcionalidades durante o processamento do próprio microprocessador. Para nós percebermos mais ou menos como um microprocessador funciona, é claro que não é necessário termos de decor como é que um microprocessador funciona a partir desta figura, mas podemos ver mais ou menos, seguindo as setas dos barramentos, o que pode acontecer. Como nós dissemos anteriormente, o microprocessador C80 é um microprocessador que faz a busca e execução de uma instrução. Então, como é que ele faz a busca e execução de uma instrução? Nós sabemos que as instruções geralmente estão armazenadas na memória, ou seja, memória de programa, onde temos lá um conjunto de instruções armazenadas. Quando o microprocessador vai buscar uma instrução, é necessário que ele coloque o endereço da instrução que deve ser buscada. Como é que ele vai fazer isso? Ele coloca o endereço da instrução a ser buscada no barramento de endereços a partir do Program Counter, que é o contador do programa, ou seja, o elemento que armazena o endereço da instrução que está sendo executada naquele momento. Iremos ver depois como é que o Program Counter funciona para a execução de um determinado programa. Quando a memória é endereçada, ela depois é lida a partir da habilitação de sinais de controle, claramente que a unidade central de processamento vai dizer o que quer fazer com aquele endereço, se está a ler ou se está a escrever. Se for para ir buscar uma instrução, claramente que está a ler. Um sinal de leitura será enviado a partir do barramento de controle, aqui embaixo, e a instrução será retornada a partir do barramento de dados. Ou seja, nós dizemos onde é que queremos ir buscar a instrução e a memória nos entrega o conteúdo que está armazenado naquele endereço, ou melhor, na sua localidade. Este conteúdo da instrução que está sendo executada naquele momento entra pelo barramento de dados até o registro de instruções. Então, ao receber o registro de instruções, armazena temporariamente a instrução, que é depois descodificada para gerar os sinais de controle para a próxima atividade. E claramente que esses sinais de controle serão para ler, escrever em alguma memória, fazer uma operação lógica aritmética e muito mais. Então, a partir desta arquitetura, conseguimos ver mais ou menos como é que o microprocessador Z80 funciona quando está a executar uma determinada instrução ou quando está a executar uma determinada operação. Por exemplo, conseguimos ver que a unidade de lógica aritmética, que é onde nós fazemos as somas, ou melhor, as operações lógicas e aritméticas do microprocessador, ela está diretamente ligada ao acumulador. Quer dizer que qualquer operação que será feita, temos a presença do acumulador ali dentro. E também elas têm a conexão com o registro de bandeiras, que é responsável por armazenar alguma informação importante do resultado daquela operação. Iremos ver com mais calma o que essas bandeiras sinalizam. E claramente que a unidade de lógica aritmética também possui conexão com os outros registros, o que faz com que podemos fazer operações entre registros, que neste caso sempre com um acumulador, com o registro B, C, D e assim sucessivamente. E iremos verificar depois que o resultado sempre será armazenado no acumulador, mas isso veremos com mais tempo, quando estivermos a falar das instruções. Então, continuando, temos aqui uma pequena imagem para percebermos o que é de facto, ou onde é que está essa arquitetura quando falamos de arquitetura do microprocessador. Na verdade, aqui temos o microprocessador que foi removido a sua parte superior para verificar-se o die. O die é esta película aqui de silício onde é imprimido o circuito integrado, podemos assim dizer. Temos aqui a sua imagem ampliada e conseguimos ver onde é que estão situados os registros e como é que estes registros
estão organizados. Conseguimos ver que os registros BC estão próximos um do outro, DE estão próximos um do outro, HL estão próximos um do outro e AF também estão próximos um do outro, o que de certa forma está representado aqui nesta arquitetura, e iremos ver quando estivermos a falar dos registros o que isso implica quando se fala de operações de 8 bits e 16 bits no microprocessador. Para além dessa imagem, temos também aqui a disposição dos registros da unidade lógica aritmética e o registro de instruções, para percebermos mais ou menos como é que está lá dentro organizado a tal arquitetura que nós vimos quando se fala de circuito integrado. Contudo, é necessário ter em consideração que o microprocessador, neste caso o Z80, por si só, ele não realiza nenhuma operação. Por quê? Diferente de outros elementos eletrônicos, o microprocessador precisa de elementos auxiliares para trabalhar ou para desempenhar uma determinada função, ou seja, para funcionar, podemos assim dizer. Podemos olhar como se fosse um computador. O computador sem memória RAM, ele não funciona. Sem o disco duro, ele também não funciona. Sem um mouse, sem um teclado, sem um monitor, ele é somente uma caixa onde estão lá conectados vários dispositivos eletrônicos. O microprocessador pode-se dizer que funciona também da forma semelhante. É necessário termos uma memória para poder armazenar um programa ou os dados durante o seu funcionamento, e também é necessário termos um dispositivo que se chama de PIO ou Parallel Input Output, que vai fazer o diálogo com o meio exterior. Ou seja, se fôssemos fazer uma comparação com o computador, a PIO seria aquele elemento onde seriam ligados os mouses, os teclados, os monitores, para fazer-se um diálogo com o meio exterior. O microprocessador Z80 também precisa disso. Primeiro, ele precisa de um clock. Deixa eu afastar aqui um pouco a minha imagem para podermos ver ela por completo. Primeiro, precisamos de um clock para poder alimentar o microprocessador, ou seja, fornecendo um relógio de tempo. Depois, o microprocessador está ligado a uma memória que pode ser do tipo ROM ou do tipo RAM, ou RAM e ROM. Esta memória RAM que está sendo mencionada aqui é uma memória de escrita e leitura, diferente desta que é somente de leitura. Então, na memória é onde vão estar armazenados os programas e os dados. Podem ser memórias separadas ou uma única memória, dependendo de como vai ser organizado. Esta memória está ligada ao microprocessador a partir do barramento de dados, este aqui em azul, e a partir do barramento de endereços, também este aqui em vermelho. E é claro que a memória também alimenta, o microprocessador também alimenta a memória com sinais de controle onde vão ser feitas as escritas, as leituras e outros. Para além disso, temos também a ligação com a PIO, onde temos o porto de saída que vai ser necessário para comunicar com o meio exterior, fornecendo sinais de saída. Isto são sinais, por exemplo, quando queremos escrever em algum dispositivo de saída ou quando queremos falar com algum dispositivo lá fora. E o porto de entrada, onde vamos receber informação do exterior para o microprocessador. De forma análoga, podemos dizer que se fosse um computador, no porto de saída é onde nós íamos conectar o nosso monitor, porque é onde queremos mostrar a informação do microprocessador para fora. E no porto de entrada é onde iremos colocar o nosso mouse e teclado, que é onde vamos buscar sinais de fora para dentro. Então, conseguimos ver também que a partir desta imagem, o barramento de dados tem uma seta bidirecional, quer dizer que ele envia e recebe informações a partir dos mesmos caminhos para o microprocessador, e o barramento de endereços é unidirecional, ou seja, do microprocessador para fora. O barramento de controle está dividido porque existem linhas que saem e existem linhas que entram. Então, ele apresenta linhas que saem e que entram, mas estas linhas não são bidirecionais, ou seja, uma linha do barramento de controle não pode
tirar e receber dados da mesma linha. Então, para este vídeo, vamos terminar por aqui. Espero que tenham percebido como é que funciona o microprocessador, ou seja, a sua arquitetura e os requisitos básicos para poder funcionar e desempenhar uma determinada função. Não se esqueçam de curtir o vídeo caso tenham gostado, comentar caso tenham alguma dúvida ou alguma sugestão e partilhar o vídeo para podermos alcançar mais pessoas e também, sei que estou a pedir muito, mas inscrever-se no canal para poder estar a par de todas as atualizações e dar-nos moral para continuar com estas sequências de vídeos. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.